contribuir para termos um futuro melhor com avanço tecnológico. Já, por exemplo, quando se trata das transformações económicas, da utilização de hidrogênio verde, etc. Existem muitos aspectos. Essa complementariedade da cooperação leva a que, em conjunto, possamos ser fortes, porque estamos a caminhar pela mesma rua. Isso também no que diz respeito ao fim a essa guerra horrível da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia não pode continuar como até aqui, deve compreender que fracassou, falhou com os seus objetivos e que para o futuro do mundo é muito importante que haja um passo que mostre que poderá haver negociações de paz e não pode contar com ficar com essas terras, esses territórios que conquistou. Ouviremos agora a pergunta do jornalista Michael Fischer, da dpa. Muito obrigado, Sr. Chanceler. Com a posse de Lula, houve a expectativa na Alemanha que realmente o desmatamento das florestas tropicais fosse travado. Hoje foram disponibilizados 200 milhões de euros da Alemanha para apoiar isso. Eu penso que será apenas um primeiro passo. Quais são os outros passos que imagina para apoiar o Presidente Lula nesse seu esforço? E uma pergunta também em relação ao que o Presidente Lula disse, também consegue imaginar o papel ou em relação ao Olaf Scholz, consegue imaginar também o papel de mediador da China? Sr. Lula disse numa entrevista que o Presidente Zelensky é tão responsável pela guerra da Ucrânia como o Presidente russo Putin. Vê as coisas da mesma maneira e em relação a isso, o Brasil dispõe de tanques Gepard, da produção alemã, e de muitas munições, e estaria disponível a vender essas munições à Alemanha para que a Alemanha possa passar isso para a Ucrânia. Olha, a primeira coisa que eu queria falar era sobre a questão das munições. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós precisamos encontrar alguém, porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada. Até agora a palavra paz, eu lembro que quando o chanceler Scholz ele foi muitas vezes à Rússia para tentar conversar, sabe? Mas de qualquer jeito a Europa ela passa a ser vítima dessa guerra também, né? Porque ela sofre os percalços dessa guerra, a questão da energia. Ele disse na reunião que a Alemanha votou a utilizar carvão. Ou seja, então o Brasil tomou a decisão, sabe, de não passar as munições, porque nós não queremos que essa munição seja utilizada na guerra contra a Rússia. Isso. Qual foi a primeira pergunta que você fez? O jornalista fez uma primeira pergunta. Die Frage war nach Ihrer Aussage Em relação àquilo que disse no ano passado, numa entrevista, que Zelensky era tão responsável. Entendi agora. Veja, naquela época eu disse uma coisa que eu consegui ouvir a vida inteira. Quando um não quer, dois não brigam. Até naquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela greve, que aquela guerra estava existindo.
Uns diziam que era por conta da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando não quer, não briga, é preciso que queiram paz. E até agora eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil eles já tinham parado, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina. Eu estava lembrando ao chanceler Olaf Scholz que o Iraque, o Saddam Hussein permitiu a destruição do Iraque por conta de uma mentira. Ele enganou o povo durante anos dizendo que ele tinha capacidade de enfrentar os Estados Unidos, que ele tinha armas químicas. A gente tinha o embaixador brasileiro que era o diretor da agência. Depois do Saddam Hussein não tinha arma nenhuma. O Bush sabia que ele não tinha arma nenhuma, mas era preciso a guerra. E o Bush então invadiu o Iraque, destruiu o Iraque. Saddam Hussein foi enforcado e até hoje não se achou a tal das armas químicas que foi a razão da guerra. Tá? Eu acho que a razão dessa guerra entre Rússia e Ucrânia precisa ficar mais claro. Se é por causa da OTAN, se é por causa do território, se é por causa da entrada na União Europeia, coisa que o mundo tem poucas informações. A única coisa que eu sei é que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Como, eu não sei. Mas se for preciso conversar com o Putin, se for preciso conversar com o Zelensky, eu não tenho nenhum problema de conversar na tentativa de encontrar paz. O que é preciso é constituir um grupo com força suficiente que seja respeitado numa mesa de negociação e sentar com os dois. Porque, sabe, eu não sei quando é que essa guerra vai parar se continuar nessa inanição que nós estamos vivendo. É isso. Dank für die Fragen. Sim, obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, já foi